Existem criaturas que não vivem nas sombras. Elas são as próprias sombras. Em antigas lendas esquecidas pelo tempo, existem seres tão cruéis, tão perturbadores, que até os deuses preferiam não pronunciar seus nomes. Hoje, você vai conhecer os Maero. Criaturas descritas como comedores de carne humana, habitantes de regiões inóspitas, onde a civilização nunca criou raízes. Respire fundo, porque depois dessa história, algumas lendas nunca mais sairão da sua mente. Os Maero surgem nas antigas mitologias gregas, citados como uma raça selvagem, mais próxima de bestas do que de homens. Eles não cultivavam, não construíam cidades, não seguiam leis. Viviam apenas para caçar e devorar. Segundo relatos, os Maero se alimentavam exclusivamente de carne humana, o que os tornava símbolos do medo absoluto do desconhecido. Para os povos antigos, eles representavam aquilo que acontece quando o homem abandona completamente a razão. Eram o reflexo sombrio do que a humanidade poderia se tornar. Um espelho distorcido mostrando um potencial aterrorizante. Eles eram a falha, a ruptura, a prova de que a fina camada de civilização poderia se quebrar, revelando o monstro por baixo. Cada história sobre eles era um lembrete de que a ordem social não era uma garantia, mas uma escolha frágil e constante, sempre ameaçada pelo caos que os Maero encarnavam. Eles não eram apenas comedores de carne, mas devoradores da própria ideia de sociedade. As lendas dizem que os Maero habitavam regiões afastadas, montanhas hostis e florestas densas, lugares onde o sol mal tocava o chão. Terras consideradas amaldiçoadas. Nenhum viajante atravessava essas regiões sem desaparecer. E quando algum corpo era encontrado, os sinais eram claros demais para serem ignorados. Marcas de dentes humanos, ossos quebrados e um silêncio absoluto ao redor. Não havia luta, não havia gritos ecoando pelas árvores, apenas o vazio deixado para trás, a prova silenciosa de uma caçada eficiente e brutal. Era como se a própria natureza conspirasse para esconder seus rastros, engolindo qualquer vestígio de esperança junto com suas vítimas. Alguns estudiosos acreditam que os Maero não eram apenas monstros, mas um aviso moral, um lembrete brutal de que, sem leis, sem empatia, sem controle, o ser humano pode se transformar em algo pior que qualquer criatura mitológica. Os Maero simbolizam o medo ancestral da desumanização. Eles não precisavam de presas ou garras. Seu maior terror era o fato de serem humanos. Eles eram o que sobrava quando a comunidade, a cultura e a compaixão eram arrancadas. E essa possibilidade, a de que cada pessoa carrega dentro de si a semente de um Maero, é uma verdade muito mais assustadora do que qualquer conto de fadas sobre monstros de garras afiadas. O horror não vinha de fora, mas de dentro. Relatos antigos afirmam que exércitos inteiros evitavam confrontá-los, não por sua força física, mas pelo terror psicológico que infligiam. Os Maero não gritavam, não anunciavam seus ataques com urros bestiais. Eles observavam, esperavam e atacavam somente quando a vítima já havia perdido toda a esperança, quando o medo já havia corroído sua alma. Alguns sobreviventes diziam que houve Veloz sussurrando à noite, vozes distorcidas pelo vento entre as árvores. Era uma tortura pior do que Veloz durante o dia. Era uma guerra mental, onde o silêncio era a arma mais afiada e a espera, o golpe final. Existem algumas curiosidades sombrias sobre eles. O nome Maero, por exemplo, está associado a termos antigos ligados à selvageria extrema e à loucura. Eram considerados piores que ciclopes e gigantes, pois sua maldade não era fruto de uma natureza monstruosa, mas de uma humanidade corrompida. Eles representavam o medo do isolamento total da sociedade, o destino de quem é expulso ou se afasta do convívio. Essa imagem inspirou inúmeras outras criaturas canibais em lendas posteriores. E o mais assustador, muitos mitos os colocam como seres irrecuperáveis, sem qualquer chance de redenção. Era uma escuridão sem volta. Talvez os Maero nunca tenham desaparecido completamente. Talvez eles vivam nas histórias, nos mitos, ou nas partes mais escuras da mente humana. Porque o verdadeiro horror não é o monstro que vive na floresta. É o que nasce quando o homem abandona tudo aquilo que o torna humano. Essa lenda não é sobre uma criatura de um passado distante,
mas sobre um perigo que reside em todos nós, esperando a oportunidade certa para se manifestar. É o medo do que nos tornaríamos se todas as regras fossem quebradas. Se essa história fez algo se mover dentro de você, deixe um like, compartilhe esse vídeo e comente o que achou. Se inscreva no canal, porque ainda existem muitas histórias que preferem permanecer ocultas. E lembre-se, nem toda criatura monstruosa nasceu como monstro.